Oi, meu nome é Vanessa Andrade e este é o VirtudeCast, o podcast onde a mulher bíblica se encontra com a mulher moderna. Seja bem-vinda, minha amiga virtuosa, a mais um VirtudeCast. E hoje eu quero falar de um tema, para uns pode ser tido como polêmico, mas para mim é um tema dos céus. A minha opinião sobre os legendários. E a gente vai desenvolver hoje 3 aspectos dentro disso. Primeiro, quem é você, Vanessa, para falar dos legendários? Eu vou te explicar. Quem sou eu dentro desse movimento? Se é um movimento do céu ou se é uma modinha. Vou te falar também a minha opinião pessoal sobre isso. E eu quero fazer um paralelo, um comparativo que eu não vi ninguém fazendo, que é o que tem a ver as Meseiras do Brasil, o movimento Meseiras do Brasil, com o movimento Legendários. E você vai se surpreender, porque eu vou te mostrar coisas que eu não vi ninguém falando ainda. O que tem em comum estes dois movimentos? Primeiro ponto que a gente vai tratar: quem sou eu para falar dos legendários? Então, eu sou uma lady. Você sabe o que é uma lady? Uma lady é ou uma mãe de legendários, ou uma namorada, ou uma noiva, ou uma esposa. E hoje, inclusive, eu vim com a minha blusa de lady. Por quê? Porque eu sou esposa de legendário, eu sou mãe de legendário, meu filho mais velho é legendário também, e eu sou legendário de casal. Por quê? Porque eu já fiz o treinamento de legendários de casal, eu e meu esposo. Tivemos a oportunidade de fazer esse ano, foi muito, muito legal, na Flórida. Tiramos um tempo para estarmos lá fazendo esse treinamento e voltamos, inclusive, com o nosso número de casal, porque quem faz o legendário tem um número de legendário, e quem faz o treinamento do legendário de casal tem um número de casal. Então, eu acho que eu já entendo um pouquinho desse movimento, contando ainda que o meu marido hoje, ele serve no treinamento, ele serve no movimento, servindo a outros homens. Então, isso também é muito legal que a gente vê no movimento. Homens servindo a outros homens. Então, eu tenho uma opinião assim mais, digamos assim, profunda a respeito dessa questão. Por quê, Vanessa? Porque tem muita gente que está dando uma opinião superficial, uma opinião sobre aquilo que não conhece. E em breve também eu quero que o meu filho mais novo, porque o Legendários é um movimento para homens, faça também o Legendários Legado. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é um Legendários que envolve as crianças. Gente, é muito interessante. Mas o nosso segundo tópico é um movimento do céu ou é uma modinha? Olha, eu acho que uma modinha não conseguiria colocar 1000 homens como nos tops aqui de Brasília, que é onde eu estou, onde a gente mora, 1000 homens num top, numa montanha, se fosse uma modinha. E eu acho tão interessante que eles sobem a montanha, minha amiga, deixa eu te falar, sem levar nenhuma mulher. As mulheres ficam aqui na intercessão, elas ficam em outras tarefas, mas elas não sobem para ajudar, porque Deus separou esse tempo e esse momento para os homens. E eu costumo até dizer que se mulher for, ela vai estragar. Ela vai estragar, ela vai controlar, ela vai querer dar ordem. Então, é melhor que a gente fique mesmo na intercessão, que já é uma função magnífica, brilhante, que o Senhor já nos coloca. Agora, será que uma modinha, algo que não vem do alto, consegue colocar homens de joelhos? Pensa, vamos parar para pensar. Será que consegue colocar homens em jejum? Será que consegue colocar homens ajudando outros homens? Porque homem é extremamente competitivo e você vê homens ajudando outros homens. Será que, se fosse uma modinha, conseguiria fazer esse movimento nesse formato? Não estaria caminhando para outro formato? Agora, se eu tenho algo que está falando de Cristo, que está falando de unidade, que está falando de hombridade, que está colocando homens, porque eles não se reúnem só lá na montanha, não. Eles continuam se reunindo depois.
eles continuam jejuando depois. Eles têm, inclusive, dias específicos do mês que eles se reúnem para estar orando em unidade. Será que isso é uma modinha? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer hoje um conceito muito interessante, porque nós precisamos pensar além do que as pessoas estão nos falando de forma superficial e muitas vezes daquilo que elas nem conhecem, porque elas nem participaram. Já viu aquele versículo bíblico que fala que Jó falava, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar? Quando a gente conhece uma coisa só de ouvir falar, quando a gente não viveu. Eu falo uma receita aqui em 3 minutos, você nunca testa essa receita, você conhece de ouvir falar. Então eu quero trazer o conceito hoje de visão reducionista, e eu vou ler aqui para vocês. É uma abordagem que busca explicar fenômenos complexos, reduzindo-os às suas partes mais simples ou componentes básicos. E é isso que a gente tem visto muitas pessoas fazerem dos legendários, porque os legendários é um movimento como muitos outros no Brasil e no mundo. Quando eu pego algo muito mais complexo e tento reduzir esse algo a uma coisa ínfima, a uma coisa simples ou a uma característica única, eu estou pegando isso, estou tendo uma visão reducionista. E não é isso que eu quero trazer para nós hoje. Eu quero trazer uma cosmovisão. Eu quero trazer uma visão ampliada dentro de um contexto espiritual e físico. Esse vai ser o nosso desafio hoje. E nessa cosmovisão, que é essa visão de mundo, eu quero trazer o seguinte: nós todas sabemos que homem tem sido atacado, a mulher tem sido atacada, a família tem sido atacada, o casamento tem sido atacado e os filhos têm sido atacados. Isso é uma unanimidade entre nós que conhecemos a palavra, que cremos em Cristo. A família e o casamento e tudo o que envolve esse contexto tem sido amplamente atacado. E o que acontece? Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, Deus trouxe um movimento de mulheres no Brasil. As líderes e pastoras que estavam atentas usaram esse movimento em prol do reino. As que não estavam atentas, passou. E Deus trouxe uma mulher no Brasil, uma pastora e preletora norte-americana que se chamava Dev Tylos. Ela chegou no Brasil com os seus ensinos, um ensino para mulheres, num formato de família, casamento, filhos, lar. Inclusive, às vezes ela recebia até algumas críticas, falando, quem é essa mulher que está ensinando no Brasil? Eu já ouvi ela presencialmente falando isso. E as pessoas, numa visão reducionista, falavam assim, é uma pastora aí que ensina algumas coisas de cozinha para as mulheres, mas não. Isso foi um movimento do reino que veio tratar, presta atenção nisso, mulher, porque a gente vai usar isso no final, mulher, casamento e família. Mas ela não trazia nada novo. Ela não trazia, era tudo bíblico, já estava na Bíblia. Então, eram ensinamentos de honrar ao marido, amar a Deus sobre todas as coisas, cuidar do seu lar, sentar à mesa. Mas, Vanessa, como que algo que não era novo virou um movimento no Brasil? Porque quando Deus ele quer restaurar, ele quer resgatar, ele quer relembrar um tipo de ensino, ele manda um vento novo, uma unção nova, e aquilo começa a ser ensinado repetidas vezes, porque essa é a característica de quando Deus quer resgatar o ensino, de quando ele quer reavivar o ensino. Já estava na Bíblia, e em muitas igrejas, sim, era ensinado, mas quando Deus quer fortalecer algo que está sendo extremamente combatido, destruído pelo inimigo, Deus manda um mover, e Deus mandou esse mover há uns 12 anos atrás, que permanece até hoje, e muitas líderes nacionais tomaram posse desse movimento, se alinharam com esse movimento, se tornaram inclusive mentoreadas dessa pastora norte-americana, inclusive esposas, de líderes que até têm questionado o movimento de legendários no Brasil. Você pode confirmar
informações no próprio Instagram dessa pastora que já faleceu, mas continua o legado com a filha dela, com o esposo dela. Por que eu estou te falando isso? Porque este ensino ele foi reavivado no Brasil. E não que não tivessem pastoras que ensinassem a amar a Deus sobre todas as coisas e honrar o seu marido. A gente não pode falar que isso não era ensinado, né, para as ovelhas, para os membros, mas Deus trouxe sim um novo mover nesse ensino para que ele fosse fortalecido e criasse raízes profundas nessa geração de mulheres. Eu fui tremendamente impactada por estes ensinos. Muitas mulheres fizeram o caminho de voltar para o lar, tá? Sem ter saído, porque acontece da gente estar no lar ali fisicamente, mas não está emocionalmente, mas não está espiritualmente. Muitas fizeram muitos moveres em trabalho, em logística, em criação de filhos debaixo desse movimento. E esse movimento, ele resultou uma das pernas, um dos braços, ele não se resumia. Lembra que a gente está falando aqui de uma visão que não é reducionista? Ele não se resumia, mas ele resultou ao movimento de meseiras no Brasil. Sim, essa era uma coisa que ela defendia através do princípio da mesa. Nos seus livros, ela tem mais de um livro escrito. O livro A Experiência do Lar, que tratava disso, e o livro A Experiência da Mesa. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro, adquira o livro Experiência do Lar, vai acrescentar muito na sua vida e na vida da sua família. E aí nasceu o movimento de meseiras do Brasil, que se espalhou pelo Brasil todo, se espalhou pelas igrejas, foi um movimento que agregou muito para o reino, trouxe muitas mulheres para Jesus, foi uma forma que Deus trouxe de ensinar mulheres sentando à mesa, mulheres resgatando princípios e valores do lar, mulheres ali tirando um tempo para cuidar desse momento com a sua família, desde a preparação do alimento, ao princípio em si, que é muito mais profundo do que isso. Isso não teve uma placa denominacional, não teve uma bandeira de igreja, foi algo que Deus trouxe como reino. E sim, ensinos comuns que impactaram profundamente a nossa nação e ainda tem impactado. E, Vanessa, o que isso tem a ver com o Legendários? O Legendários também é uma resposta espiritual aos ataques que os homens têm sofrido. As mulheres sofreram e sofrem muitos ataques. E os homens também, na sua hombridade. É triste você chegar numa loja, como eu fui outro dia na Sephora, e você vê nos painéis das grandes marcas homens cheios de maquiagem, homens com sombra, homens com rímel, homens com batom. Ah, Vanessa, nossa, é muito forte isso. É forte mesmo, para você ver o tamanho do ataque que a figura masculina tem sofrido nos tempos de hoje. Então, o Legendários, ele é uma resposta ao ataque da figura masculina. E o que ele fala? Ele fala de homem, casamento e família. Lembra que eu te falei que as meseiras é um braço de um movimento que fala de mulher, casamento e família. E os Legendários também não fala nada novo, fala de homem, casamento e família. Mas quando Deus quer resgatar algo, ele traz um ensino muito à tona para aquilo se fortaleça e combata toda essa estrutura que tem sido levantada contra os homens. Por quê? Porque quando eu trago um ensino de uma maneira assim tão forte, debaixo de um soprar do Senhor, debaixo de um movimento que vem de cima para baixo, do reino, entendeu? Dos céus para a terra, eu vou trazer também um fortalecimento nesse ensino. Então, minha amiga virtuosa, o que eu quero que você pense hoje? Eu quero que você pense o seguinte: como Deus, ele tem a liberdade, ele tem o poder, ele tem a autoridade para trazer o mover e o ensino que ele quer. Ele trouxe sobre as mulheres
e ainda continua esse mover. Ele está trazendo fortemente sobre os homens, restaurando e resgatando aquilo que ele quer resgatar. Ele está trazendo também sobre as crianças. Ele pode trazer do jeito, da maneira, da forma que ele quiser. Então, nós vemos muitas pessoas criticando. Por quê? Porque elas querem colocar um modo de agir de Deus. E como o Meseiras do Brasil, ele não cancela, ele não tira a autoridade da igreja, pelo contrário, ele veio ser um instrumento para muitas igrejas. Eu creio que o Legendários, ele vem ser um instrumento para a igreja no Brasil. Agora, quando querem falar mal, vão falar. Vão falar, como eu te falei, eu me lembro de quantos memes que apareciam sobre as meseiras, né? Nossa, eu vou gastar todo o meu salário com prato. E olha, eu vou te ser sincera, o pessoal fala, Legendários é caro, é porque não sabe o quanto a gente, eu me incluo nesse grupo, o quanto a gente gastava como meseira, tá? Era meme, era piada na internet, era mulher, entendeu? Escondendo louça de marido, era a gente fazer grupos de compras coletivas para comprar louça mais barato. Os homens, minha amiga, não gastam nada perto do que a gente gastava de prato. Se soubessem quanto é um faqueiro de 130 peças da Wolf, eles não falavam que o Legendários é caro. E como eu vejo, é lindo o mover de homens ajudando homens. Eles emprestam coisas um para o outro, sabe? Eles ofertam na vida um do outro. É lindo de ver se mover. Então, o que é um reducionismo? Reducionismo é a gente falar o movimento de mulheres no Brasil do resgate da figura feminina se resumiu a colocar uma mesa bonitinha. Isso é um reducionismo. O que é um reducionismo? É falar que o movimento Legendários é uma modinha de homens fazendo acampamento, fazendo meio que um escoteiros na montanha. Não, minha amiga, Deus, ele não age no superficial. Superficial é coisa de homens. Deus, ele age na raiz, ele age no profundo. Só o Senhor sabe o coração, o nível de cura, o nível de profundidade, o nível de encontro que cada homem recebe nessa montanha. Não é igual para todo mundo. Eu dou muito valor, muito mesmo, a encontros de 2 dias, 3 dias, 4 dias, porque eu já contei aqui que eu aceitei Jesus em um encontro de carnaval de 3 dias e mudou a minha vida para sempre. Agora, se uma pessoa fala no meio cristão que teve um encontro com Jesus, que mudou a sua vida, mudou a sua visão, ali não pode. Nossa, o meio religioso muitas vezes fica ofendido, mas eles não entendem que uma coisa completa a outra e nada cancela um outro trabalho. Tudo é uma unidade, é um corpo de Cristo que tem muitos membros. Então eu dou muito valor. Meus filhos sempre vão para acampamento de jovens de 3 dias, desde pequenininhos vão para acampamentos kids de 3 dias. Eu vou para coisas de 3 dias. Fui para o Morial ano passado, 3 dias ali em Belo Horizonte, é no topo de uma montanha também. Eu valorizo toda forma do falar do Senhor. Tudo é válido. O Senhor entrega mover para homens e para mulheres e eles são usados não só no Brasil, eles são usados no mundo todo. E é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. O mais importante é o mover do céu sobre nós, mas nós precisamos estar atentas e com o coração aberto para o soprar de Deus, para a gente não ficar fora, sabe, minha amiga, desse movimento, para a gente não deixar de fora aqueles que nós amamos, seja desde um ambiente kids, a um ambiente jovens, a um ambiente para o seu esposo, e para você se incluir também no mover de mulheres que Deus está fazendo, seja na sua cidade, seja na sua igreja, seja no Brasil, seja no mundo. Ore por isso, coloque isso diante do Senhor, peça o discernimento que vem do Espírito, e o Espírito que nos ensina todas as coisas vai nos revelar a verdade. E é essa palavra que eu queria deixar para você hoje. Um beijo no seu coração.